Extrusão de plásticos é um processo contínuo, no qual há transformação do material do estado sólido para o estado fundido, utilizando-se calor e pressão. Caracteriza o processo um produto final com seção transversal constante e alta relação comprimento-largura. No processo, o material é introduzido através do funil e em seguida transportado para frente, onde ocorrerá a compactação, fusão e mistura. Cilindro. Trata-se de uma câmara cilíndrica dentro da qual transporta-se e plastifica-se o material. Sistema de aquecimento. O calor necessário à fusão do material advém de duas fontes: aquecimento do cilindro e do atrito gerado entre as moléculas e destas com as partes metálicas do equipamento. O aquecimento externo por meio de resistência elétrica é o mais utilizado, por ser de fácil ajustagem e menor manutenção. Sistema de resfriamento. O resfriamento é de suma importância, pois sua função é retirar o excesso de calor gerado pelo sistema. O sopro de ar direcionado ou sistema de ventoinhas é o mais difundido, proporcionando um resfriamento suave e eficaz. Rosca. É um dos elementos fundamentais do processo, pois do seu bom desempenho dependerá a qualidade da massa fundida e, consequentemente, do produto final. A rosca convencional é dividida em 3 seções. A alimentação, alimenta e transporta o material. Compressão, compacta e funde o material. Dosagem, homogeniza a massa fundida, proporcionando-lhe uniformidade de temperatura. Cita-se como características de uma rosca: relação comprimento-diâmetro, que rege a capacidade de homogeneização. Taxa de compressão, que influencia na transferência de calor à resina e evita que o ar residual seja carregado. Disco quebra-fluxo é uma placa metálica composta por orifícios em toda a sua seção, localizada após a ponta da rosca. Tem como função melhorar a homogeneização do fundido. As telas são elementos filtrantes colocadas à frente do disco, cuja principal função é de reter impurezas. Devido à sua maior sensibilidade ao cisalhamento, polietileno de alta densidade, alto peso molecular requer geometria especial de rosca. Além das 3 seções da rosca: alimentação, compressão, dosagem, possui uma 4ª denominada descompressão, cuja função é reduzir os níveis de atritos. Nesta seção acopla-se elemento misturador. Em conjunto com a rosca, utiliza-se geralmente bucha ranhurada, que proporciona alta taxa de produção. Possuem sulcos na região de alimentação do cilindro e esta necessita de refrigeração forçada por ser uma região crítica de aquecimento. O gráfico mostra o comparativo de produção entre a rosca convencional e a de alto peso molecular. O desenvolvimento de filme em polietileno de alta densidade teve início na década de 60 na África do Sul. Suas principais características são: boa impermeabilidade à água e aos gases, boa soldabilidade, elevada rigidez, opacidade. Devido à sua maior viscosidade, são necessários cabeçotes especialmente projetados. São considerados adequados os seguintes tipos de cabeçotes: com sustentação em estrela. O material é introduzido através de um canal, o qual encontra-se a 90 graus do eixo da extrusora, sendo distribuído de forma homogênea em direção à matriz.
O inconveniente deste tipo de cabeçote são as zonas frágeis, ocasionadas pela divisão do fluxo em seu interior. Helicoidal é o mais utilizado por não apresentar divisão de fluxo, proporcionando uniformidade na espessura do filme. Para alto peso molecular, a parte paralela da matriz deve ter normalmente de 40 a 60 milímetros e sua abertura entre 0,8 e 1,5 milímetros. Os cabeçotes utilizam dispositivos giratórios que distribuem ao longo do filme possíveis variações nas espessuras. O anel de ar tem como função efetuar a refrigeração do balão, influenciando em sua estabilidade e nas propriedades do filme. Localiza-se logo acima da matriz e o ângulo de incidência do ar sobre o material varia de 60 a 80 graus, facilitando a obtenção de um balão com pescoço. Refrigeração interna do balão. O sistema apresenta a característica de introdução de ar frio no interior do balão, realizando simultaneamente a extração de ar quente. Tal sistema proporciona um acréscimo de produção. A torre possui dois elementos de suma importância: estabilizadores tipo diafragma ou íris, localizados logo acima da linha de cristalização. Sua função é de proporcionar uma melhor estabilização do balão. Saias posicionadas abaixo do rolo de fechamento promovem o fechamento gradual do filme tubular a um ângulo situado entre 15 e 25 graus. Devido à tendência do filme à formação de vinco, o balão deve ser achatado e alisado a temperatura da ordem de 60 a 80 graus centígrados. Para permitir esta condição, a torre é do tipo móvel. O polietileno, pela sua estrutura apolar, apresenta baixa tensão superficial, dificultando a aderência de um substrato em sua superfície. No intuito de induzir o aumento da tensão, promovendo a expansão e a aderência do substrato, utiliza-se o tratamento denominado corona. O filme é conduzido entre um cilindro aterrado e um eletrodo linear paralelo, que promove uma descarga elétrica. A capacidade da superfície em promover aderência denomina-se tensão de umectação, que é qualificada pela unidade de dinas por centímetro. Para polietileno, este valor está entre 40 e 45 dinas centímetros. No embobinamento dos filmes, utiliza-se tanto bobinadeira por contato como as diretas, sendo fundamental que tenha um controle de velocidade para fornecer tensão ideal ao filme. As excelentes propriedades dos filmes de polietileno de alta densidade, alto peso molecular, não só dependem das características da resina, como também de um bom processo de transformação. Os seguintes parâmetros são de vital importância: temperatura de massa, altura de pescoço, relação de inflagem. Um controle contínuo da temperatura da massa fundida influencia na qualidade do filme, como também em sua soldabilidade. Recomenda-se que a temperatura de massa não ultrapasse 240 graus centígrados. Para que isto ocorra, as temperaturas de extrusão devem ter valores inferiores a este, considerando o seu atrito gerado pelo equipamento. A massa fundida que emerge da matriz exibe alta orientação no sentido da extrusão e baixa no sentido transversal. A formação de um balão com pescoço decompõe a orientação ao longo do mesmo, balanceando-a com a orientação produzida pela inflagem. Conclui-se que quanto maior a altura do pescoço, mais acentuada será a orientação transversal. Como consequência, verifica-se o aumento nas características mecânicas do filme. Define-se relação de inflagem como sendo a relação entre o diâmetro do balão e o da matriz. Conforme mencionado, durante a extrusão ocorre uma orientação molecular,
sendo necessário sua decomposição para que ocorra o balanceamento das orientações. Este balanceamento é atingido com o insuflamento do balão. Observa-se que com o aumento do insuflamento, maior resistência mecânica o filme apresentará. Problemas e soluções. Rugas transversais. Aumentar a altura da torre. Reduzir a abertura da saia. Reduzir temperatura de massa. Rugas longitudinais. Diminuir a altura da torre. Aumentar a abertura da saia. Íris apertada. Aumentar temperatura de massa. Instabilidade lateral. Diminuir temperatura de massa. Diminuir velocidade do ar no anel. Reduzir a altura do pescoço. Instabilidade vertical. Reduzir produção. Diminuir velocidade do ar no anel. Aumentar relação de sopro. Rasga no sentido de extrusão. Aumentar a altura do pescoço. Reduzir temperatura de massa. Aumentar a relação de sopro. Diminuir a abertura da matriz. Rasga no sentido transversal. Reduzir a altura do pescoço. Aumentar temperatura de massa. Aumentar a abertura da matriz. Filme de baixa resistência. Aumentar a altura de pescoço. Reduzir temperatura de massa. Aumentar a velocidade do ar no anel. Aumentar relação de inflagem. Aumentar rotação. Rompimento do balão. Telas finas ou sujas. Reduzir temperatura de massa. Checar compatibilidade do concentrado. Cabeçote danificado. Riscos. Aumentar a temperatura do cabeçote. Checar compatibilidade do concentrado. Limpar cabeçote.
Cabeçote danificado. Rugosidade. Aumentar a temperatura da massa. Limpar e polir o lábio da matriz. Aumentar a abertura da matriz. Diminuir rotação. Má dispersão de pigmento. Checar compatibilidade do concentrado. Reduzir temperatura de massa. Limpar cabeçote. Cabeçote danificado. Aumentar a temperatura do cabeçote. Géis localizados. Limpar cabeçote. Problema de distribuição de fluxo no cabeçote. Telas finas ou sujas. Cabeçote danificado. Géis secundários e abundantes. Diminuir temperatura de massa. Telas finas ou sujas. Checar compatibilidade do concentrado. Limpar cabeçote. Desta forma, espera-se como consequência uma excelente qualidade no produto final, na medida em que o material encontra-se adequadamente processado.